iniciar essa nova estação, depois de tantos anos de ministério e de tudo que construímos, e por não ter um planejamento, por não termos ideia que ia acontecer algo tão de repente assim, foi difícil, porém podemos contar com a provisão de Deus a cada dia. Chegando aqui, esse galpão não tinha nada, tivemos que fazer tudo, toda a construção de salas, gabinetes, banheiros, o forro, ar-condicionados, som. Foi um grande desafio, mas Deus levantou pessoas para estar junto de nós, para nos abençoar com a mão de obra, trabalho, comprar equipamentos, como no caso do som, de uma pessoa que conseguiu com a Receita Federal uma remessa de aparelhos e nos vendeu praticamente pela metade do preço, mesmo tendo que muitas vezes, como já aconteceu, de eu ter que usar cartão de crédito nosso, cheque especial, mas podemos ver que Deus supriu tudo e tudo foi feito da melhor maneira possível para atender a necessidade da igreja. Então foi um desafio muito grande, mas o importante é porque sempre contamos com a ação de Deus através de pessoas que Ele levantou e milagre que Deus realizou para que pudéssemos ter tudo isso que a gente tinha, que era um sonho já de um tempo, ter um templo climatizado, um templo com a cabine de som, da bateria, e não tínhamos conseguido, e aqui Deus proveu tudo isso. Durante esses 7 anos, podemos dizer que aprendemos a cada dia a depender mais do Altíssimo. Entender que Deus, Ele cuida de nós. Entender que Deus, Ele é um provedor. Que estamos realizando a obra de Deus. E é muito importante poder refletir nesses 7 anos, porque é uma data histórica, é um ciclo que se fecha e uma data especial de estar completando 7 anos. E poder ver que quanto mais nós somos fiéis ao Senhor e obedecemos a sua palavra, cumpre-se em nós a palavra de Deus, de que a bênção vem sobre nós e ela nos alcança, porque temos vivido muitas vezes aqui o sobrenatural de Deus. Nós só temos que agradecer a Deus e a cada dia aprender isso, a depender de um Deus que é todo-poderoso, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. A essência da adoração do Ministério Haver Chamar é Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado, Ele é o centro neste lugar. Adoramos a Ele com toda a nossa força, com tudo que temos. O trono aqui é dele, esse altar pertence a Ele. Mas o Ministério Haver Chamar tem um estilo próprio de adoração. Nós somos um povo muito eclético. Nós temos o nosso inário, que é o cantor cristão, adotado pelo Ministério Haver Chamar. Nós temos o grupo de crianças Milagre da Vida, que adora ao Senhor. Temos as mulheres com as panderolas. Temos os jovens, o epênito, o hip hop. Temos o Elenai, que adora também através de dança. Temos o Ministério Ágape, o Ministério Atos de Louvor, o Ministério Ramaná. E todos têm um estilo próprio de adoração. Uma adoração extravagante, uma adoração onde adoramos a Deus com liberdade, com expressões de dança, com bandeiras, levantando nossas mãos, nos prostrando, chorando diante da presença dEle. E cada culto aqui é uma experiência ímpar de adoração, que temos vivido e aprendido a nos render diante dEle, nos prostrar diante do seu trono e a cada dia adorá-lo pelo que Ele é, a sua essência, Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado. Fica difícil a gente pontuar um só momento de adoração, mas tivemos experiências marcantes aqui, onde o Ministério de Louvor não teve o que fazer, a não ser se render diante dos pés do Senhor. Quando nós vimos toda a igreja envolvida na adoração, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha um back, todos estavam no chão adorando, se rendendo. A visitação da presença de Deus foi algo real naquele dia. E fomos envolvidos por uma graça, por uma presença sublime
extraordinária de Deus naquele lugar. E nós, a cada culto, a cada reunião, é algo ímpar, é uma experiência nova de rendição, de adoração a Deus, onde a igreja tem aprendido, cada pessoa que entra por essas portas tem aprendido, através do Ministério Átrios, através do Ministério Ramaná, que conduz a adoração aqui no altar, tem ensinado a igreja a esse momento de rendição, de entrega, de adorar a Ele pelo que Ele é na sua essência. E são vários momentos, mas esse em especial, onde realmente faltaram palavras, faltaram ações, e tudo que nós tivemos a fazer é nos prostrar diante do Senhor, chorar, nos derramar da sua presença. Aquele dia foi um dia ímpar nas nossas vidas. O Ministério Yahvé Shammah vê as famílias como Deus a vê. Em Gênesis capítulo 9, Deus vira para Adão e diz a Adão para Adão frutificar e multiplicar. Então, como ministério, nós temos trabalhado para que as famílias da igreja frutifiquem no reino, frutifiquem nos seus lares e se multipliquem dentro daquela visão de Deus para elas. Nós ensinamos o respeito, o amor, a fidelidade, tudo como embasamento bíblico, porque para a sociedade a família é a base, para a igreja a família é a base. Uma igreja só é forte se ela tem famílias fortes. Se ela não tem uma base familiar fortalecida, como cristãos seremos fracos. Não teremos onde nos apoiar. Os filhos não respeitarão seus pais, logo não respeitarão figuras de autoridade. Então lá fora esses filhos não vão respeitar figuras de autoridade. Mas nós como igreja, nós temos o trabalho de ensinar a palavra de Deus para consolidar casamentos, para estruturar famílias e assim termos uma base solidificada na palavra de Deus. Então, nós trabalhamos com estudos bíblicos, nós temos uma escola bíblica dominical que ensina homens e mulheres, nós temos a rede de casais que trabalha com culto nos lares das famílias. Nós abrimos a nossa rede de casais em 2023 no Monte Guararapes, orando com as famílias, porque o nosso objetivo é trazer uma base de oração para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, como ministério, nós temos nos empenhado em cumprir esse lema de Deus presente, restaurando famílias. Como ministério, nós temos nos empenhado. Eu acredito que como ser humano é impossível dizer que nós vamos conseguir, mas nós estamos buscando esse avivamento verdadeiro. E o que temos vivido nos dias de hoje é prova de que o avivamento do Senhor tem se aproximado de nós. Estamos passando por um grande sacudir da figueira, nós temos sido confrontados pelo Senhor, o Senhor tem trazido o nosso caráter à tona, o Senhor tem trabalhado na mentalidade da igreja, que tem entendido a importância da oração, a importância da leitura bíblica, do viver a verdade de Cristo. Porque avivamento não consiste em barulho, o avivamento não consiste só em línguas estranhas e poder derramado, mas há um avivamento que começa de forma silenciosa, que é aquele que vai tratando o caráter de cada crente, que vai mudando, vai tirando de nós o desejo de falar mal do outro, mas e colocando nesse lugar o desejo de orar pelo outro. Então o avivamento do Senhor, ele tem chegado até nós e com o ministério nós temos conduzido a igreja para esse caminho de oração, de busca, de mudança de caráter, de renovação, de transformação e nós cremos e desejamos viver o avivamento do Senhor, mas nós queremos um avivamento puro, pleno e verdadeiro, aquele que consiste na palavra, que quando é derramado sobre a igreja é transformada para poder modificar o mundo e não um avivamento só de barulho. Nós não queremos a qualidade e não a quantidade. Queremos aquilo que vem realmente de Deus, queremos o fogo de Deus sobre nós, mas queremos ser uma igreja que está mais próxima do céu, porque a volta do Senhor está às portas. Você me fazendo essa pergunta me faz lembrar um texto que Deus ministrou no meu coração um tempo atrás,
que falava lá em Ageu, capítulo 2, e a partir do verso 2, que ele convocava, né? Ele falava assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos olhos comparado com aquela? Né? E aí você me fazendo essa pergunta, eu lembro desse texto, e eu lembro que Deus falou comigo acerca de uma convocação que Ele estava fazendo aos nossos apóstolos para viver algo diferente, né? Para viver algo novo. E quando Ele chamava a Zorobabel, ele chamava a Josué, e eu entendo que na figura do Ministério Yahvé Shammah, ele estava convocando aos nossos apóstolos, o apóstolo Clóvis e a apóstola Esther. Mas no finalzinho ele diz: e a todo o povo de Israel, ou seja, a todo o Ministério Yahvé Shammah, né? E ele nos convidava para viver algo novo, né? E aí, ainda na palavra, a gente vai no verso 9, que vai dizer assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu entendo que essa nova fase, essa nova trajetória que o ministério está vivendo, e ainda vai viver porque é só o começo, é algo que a gente não consegue dimensionar o tamanho. Então, Deus, Ele projetou para o povo de Israel alcançar a terra prometida, né? E Deuteronômio, capítulo 9, verso 1, ele diz assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Então, o que Deus tem ministrado ao meu coração é que o que Ele tem para o Ministério Yahvé Shammah, a partir de agora, é algo tão grandioso que a gente não tem noção, né, dos locais e lugares que este ministério vai alcançar, né? E Deus convida a cada um para participar desse novo momento, né? Que vai ser um momento de glória, vai ser um momento em que Deus vai nos guiar a alcançar a terra prometida. Nesse momento eu quero saudar a todo o rebanho com a glória e a paz do Senhor Jesus e dizer que é um prazer poder contar com cada um de vocês que fazem parte do Ministério Yahvé Shammah, as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos anciãos desta casa, dizer que Deus conta conosco. Vemos este marco histórico de estar completando 7 anos e de poder ver que Deus tem alargado as tendas, o ministério tem crescido, Deus tem nos abençoado grandemente e convocamos você para que nesse tempo em que vivemos um tempo de prenúncios do final dos tempos, da volta de Jesus, possamos estar alinhados com a vontade de Deus, crendo que Ele conta conosco para a sua obra e é um privilégio podermos estar fazendo parte da história do Ministério Yahvé Shammah e de estar preparados para estar sempre disponível a atender a convocação do Senhor e orando para que aconteça em nós o que Paulo fala, que possamos estar com nossos corações, alma e espírito íntegros para a volta do Senhor Jesus. Obrigado a cada um de vocês que fazem parte da família IEMES, que Deus os abençoe em nome de Jesus.